telespectador diz o seguinte: Ney Lopes Júnior, eu gostaria de saber de uma informação. Eu já fiz uma denúncia sobre maus tratos contra idosos, mas eles mandaram procurar um advogado. Qual o procedimento que devo fazer? Olha, maus tratos a idosos, isso é uma constante na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país, o que é um absurdo. O que é um absurdo, até porque existe o Estatuto do Idoso que protege o idoso quando ele é alvo de maus tratos e também de outros direitos que os idosos têm. Eu sou um defensor ferrenho dos direitos das pessoas idosas, porque a gente vê, é muito comum um exemplo de maus tratos aqui, por exemplo, é um ônibus quando tem um idoso parado, esperando o ônibus chegar. Se tiver só um idoso, muitos ônibus não param, não são todos, tem aqueles motoristas que param, mas tem muitos que não param, que ignoram o direito do idoso, que acham que o idoso vai dar trabalho para subir do ônibus. Isso é um absurdo, um absurdo. Eu respondo essa pergunta com o maior prazer do mundo, tá certo? Você, telespectador, que teve uma pessoa idosa sendo vítima de maus tratos, uma das alternativas é você apresentar essa denúncia ao Ministério Público, à Promotoria do Idoso. Você vai ao Ministério Público, à Promotoria do Idoso e apresenta a sua denúncia, tá certo? Este é um dos caminhos, mas na minha opinião é o que eu faria se isso tivesse acontecido comigo, porque o Ministério Público é um órgão adequado para isso e realmente pode fazer cumprir aquilo que está dito no Estatuto do Idoso, tá bom? Então você procura o Ministério Público e depois pode entrar em contato comigo, que eu lhe darei todas as orientações necessárias para os passos seguintes. Mas eu acredito que o Ministério Público vai ser suficiente, sim. Ministério Público, lembrando, a promotoria do Ministério Público que trata das pessoas idosas. Existe uma promotoria só para as pessoas idosas, assim como que existe para criança adolescente, enfim, várias outras áreas de proteção aos direitos dos cidadãos, tá certo? Então fica aí a dica contra maus tratos aos idosos. Outra pergunta, Ney Lopes Júnior, parabéns pelo programa, obrigado, eu que agradeço a sua mensagem. Estou me separando do meu esposo e temos um filho de 2 anos. Eu gostaria de saber quais são os meus direitos, porque tenho o final de semana para ficar com meu filho e ele também quer o final de semana. O que faço? Ele tem condições de cuidar... Ele não tem condições de cuidar do meu filho. Ele é bebê e vive ligado na internet. Quem vive ligado na internet é o pai da criança. Vive ligado na internet e não tem nenhuma atenção para o nosso filho. Olha, para você resolver esse problema, vocês precisam procurar o juiz. Vocês precisam procurar o juiz porque, neste caso, está visível que a criança está com problema de com quem ficar durante a semana. Porque a mãe só pode final de semana, o pai só pode final de semana. E durante a semana, a criança vai ficar com quem? Não é verdade? Então, vocês precisam, você telespectador, você que entrou em contato comigo e que mandou essa mensagem, não se identificou, eu tenho apenas um número aqui, vocês devem procurar um juiz, tá certo? Vocês procuram um juiz e através de um advogado, tem que ser através de advogado, você pode procurar os núcleos de prática jurídica das universidades ou então a Defensoria Pública, que faz isso de forma gratuita para você, tá certo? E marca-se uma audiência para definir bem direitinho onde é que a criança vai ficar, quais os dias da semana que a criança fica com o pai, quais os dias da semana a criança fica com a mãe, qual o valor da pensão, precisa ter isso estabelecido. E no jeito que está, pela forma como você colocou aqui na mensagem, está uma situação bastante crítica. Então, a minha orientação, embora eu sempre defenda a conciliação, o acordo, mas no seu caso me parece que está difícil o acordo. Então, tem que ir realmente para a justiça para poder resolver esse problema de quem fica com a criança durante a semana, tá certo? Vamos para outra pergunta. Bom dia, doutor Ney Lopes Júnior, bom dia. Tem uma possibilidade do senhor me dar uma orientação? É sobre a venda de uma moto. Como eu faço? Eu preencho o recibo do cartório com o comprador e peço uma declaração para eu ficar ausente e se ele não passar para mim, ficarei grato se puder me orientar. Olha, essa questão de venda de automóvel
ou de qualquer seja carro, seja moto, seja caminhão, seja o que for, você precisa obrigatoriamente, preste atenção ao que eu vou dizer com relação à transferência de veículos quando você efetua uma venda. Você tem que pegar o DUT, que é o documento único de transferência, você tem que ir pessoalmente ao cartório, junto com o comprador. Lá você vai assinar, passando o veículo que foi adquirido, passando para o nome do comprador. E você fica com uma cópia, e eu sugiro até que você tire uma cópia autenticada, tá certo? Para que você comunique ao Detran de que aquele veículo não mais lhe pertence. Sabe por quê? Porque se você não fizer isso, qualquer eventualidade que ninguém deseja, mas pode acontecer, qualquer acidente que venha a ocorrer com esse veículo, no caso aqui do nosso telespectador, é uma moto, você será o responsabilizado, porque o responsável é aquele que está com o veículo no seu nome, tá certo? Então você precisa fazer isso, você vai ao cartório, assina, reconhece firma, entrega o DUT ao comprador, autentica uma outra, tira uma xerox do DUT já assinado, já carimbado pelo cartório e tudo, tira uma cópia, autentica, vai ao Detran e comunica que aquele veículo não mais lhe pertence. E é bom você ficar checando. Sempre dá para checar pela internet se o vendedor transferiu para o nome dele, tá certo? Se não transferiu, vá atrás desse danado, desse comprador, melhor dizendo. Vá atrás dele, porque você não pode ficar causa uma insegurança muito grande você ficar com um carro ou uma moto, no caso aqui uma moto, em seu nome sendo usado por uma pessoa que você não conhece. Então este é o procedimento, tá certo? Outra pergunta aqui, Ney Lopes Júnior, parabéns pelo programa, obrigado, eu que agradeço a sua audiência. Mande a sua pergunta, 99178-7474, que eu respondo aqui na telinha da Band. Ney Lopes Júnior, gostaria de saber se a empresa é obrigada a dar alimentação ao funcionário. Ele diz o nome dele aqui, mas como ele não disse se eu podia dizer ou não o nome, então eu vou apenas responder a pergunta do nosso amigo. Olha, a empresa não é obrigada a dar alimentação. Não é obrigada. Nananina, não. No entanto, a empresa é obrigada, sim, a dar o tempo necessário para que você possa almoçar. 1 hora, 2 horas, o tempo que você precisa para almoçar, para jantar, se for um trabalho noturno, para tomar seu café da manhã, dependendo da sua grade, né, de horário, tá certo? Isso, sim, é obrigatório. A empresa não pode obrigar o trabalhador, nananina, não, negativo, não pode obrigar o trabalhador a ficar trabalhando sem ter um intervalo para a sua alimentação. Mas não é obrigada, a empresa não é obrigada a fornecer o alimento. Embora muitas empresas fornecem o alimento, mas fornecem de uma forma espontânea, porque não há nenhuma obrigatoriedade, apenas no que diz respeito ao tempo necessário para que você possa fazer as suas alimentações. Então fica a resposta aí do nosso telespectador. Eu tenho outra pergunta aqui. Bom dia, Ney Lopes Júnior, bom dia. Ney, eu fiz uma compra pela internet, pelo Mercado Livre, de uma TV portátil, mas descobri que não era TV. Com 2 dias, vi que se tratava de um monitor, mas na mesma hora pedi o cancelamento da compra, mas o vendedor me enviou e está para chegar. O Mercado Livre pediu para eu recusar o produto, que iria mediar com o vendedor para a devolução do dinheiro. É confiável eu recusar e receber o dinheiro de volta? Obrigado e aguardo sua resposta. Essa é a pergunta de Augusto. Ele me fez essa pergunta. Augusto, não aceito nada. Não aceito nada. Se o produto chegar na sua casa, se você comprou pela internet, se o produto chegar na sua casa e você não quiser mais, independente do motivo, não precisa ter motivo, não precisa, não, porque veio quebrado, não, porque não funciona, não, porque disso, daquilo, não. Você tem direito em compras efetuadas pela internet, você tem direito, tá certo? Você tem direito a 7 dias para se arrepender, é o famoso direito de arrependimento. Então, independente de ter motivo ou não, você pega o produto, coloca numa caixa e devolve para a empresa, lembrando que quem paga essas despesas com a devolução é a empresa e não o consumidor, tá certo? É a empresa e não o consumidor. Então, pode ficar tranquilo com relação
pode ficar tranquilo com relação a isso, que você vai ter o seu dinheiro de volta. Não envolva vendedor. Neste caso específico da internet, você não envolva nenhum tipo de vendedor, porque não há necessidade. Se você comprou pelo Mercado Livre, você trata pelo Mercado Livre, tá certo? Eu sei que tem aquelas formas de pagamento que vincula ao Mercado Livre, que dá um pouco, mas isso é tudo balela. Isso é tudo balela. Veio errado o produto, você não quis, você tem 7 dias para se arrepender.